Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Marcos capítulo 11, versículo 12, continuação, que diz assim: Jesus purifica o templo. No dia seguinte, enquanto estava saindo de Betânia, Jesus teve fome e, avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos, escutando, quando proferiu isto. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitiu que ninguém transpassasse a mercadoria pelo templo e os admoestava, exclamando: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformado em covis de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutava essas críticas e começaram a tramar meio para assassiná-lo, pois o temia. Haja visto que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. Amém, né? A palavra do Senhor hoje nos ensina sobre uma árvore, né? Um pé de figo, especificamente. E Jesus passando por este pé de figo, ele olhou e ele só achou folhas. E Jesus ali, ele amaldiçoou aquele pé de figo, né? E os discípulos ficaram sem entender por que ele amaldiçoou. Mas o pé de figo, na época que ele dá figo, ele dá as folhas junto. E Jesus, aqui fala que Jesus estava passando por ali, viu o pé de figo, Jesus estava com fome. E Jesus foi até o pé de figo, porque era para ter fruto, mas não tinha fruto, só tinha folha. O pé de figo, ele dá folha e fruto na mesma época. Se não dá fruto, ele fica sem folha alguma. E Jesus queria explicar isso ali, né? Para que nós entendêssemos hoje. Muitas vezes, muitas pessoas estão bonitas por fora, mas por dentro, está vazia, não tem nada a apresentar. E era sobre isso que Jesus estava tentando ali explicar para os discípulos, né? Porque mais adiante ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que ele ia chegar ali no templo e iria estar todos ali fazendo o que sempre fazia. O que sempre fazia. Não foi uma prática de um dia. Entenda, Jesus ele foi passando várias e várias vezes no templo e vendo aquilo. Não foi o primeiro dia que aquilo tinha acontecido, mas Jesus já estava farto de ver com aquele comércio, né, na casa de Deus, na casa do Pai. Então Jesus se indignou com aquilo, com aquelas ações. Muitas vezes, na nossa vida, nós temos que dar fruto. Não adianta só viver de aparência. E Jesus estava mostrando isso para os discípulos. Não adiantava viver só de aparência. Então ele começou ali com o pé de figo, mostrando que o pé estava vazio. Era para ter fruto e não tinha fruto. Era a época que era para ter fruto, porque ele estava cheio de folha. Então ele viveu de aparência, porque todos os outros, creio eu, todos os outros pés estavam seco. Estava verde, mas sem folhas. E só aquele pé estava com folhas. Então, era uma época que não era para ter figo, mas ele estava cheio de folhas. Então, se tinha folha, tinha que ter o figo. E nessa época, não era para ter figo. Mas se ele estava mostrando folhas, era para ele ter figo. E Jesus assim amaldiçoou, porque ele estava só mostrando uma beleza que não era verdade, era só por fora. Não tinha frutos. Não tinha frutos. O que vem de nós muitas vezes não tem frutos. Mas quando nós
estamos com a nossa raiz em Deus, profundas em Deus, se manifesta o fruto através da palavra do Senhor. Entenda, nós só somos usados pelo Senhor. Só somos canais de bênçãos, canais que o Senhor leva a palavra. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas nós temos que ter a palavra. Se nós não temos a palavra e viver a palavra, não adianta de nada. Era isso que o Senhor queria nos ensinar. Muitas vezes nós falamos o que nós não vivemos. E o Senhor tem nos ensinado isso, a não só falar, mas a viver, a ter experiências com Deus. Porque através das nossas experiências, nós vamos arrecadar frutos para o Senhor. Porque através do nosso testemunho, através da nossa vida, através das nossas ações diárias. Então era sobre isso que o Senhor estava ensinando para os discípulos. E que hoje, né, nós compreendemos. Porque aqui vai falar, né? Jesus passando por ali, né? Ele fala assim, ó, então a repreendeu nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram, e não era época de figos. Então eles não entenderam, tipo assim, não era para ter figo. Então por que Jesus está amaldiçoando a figueira? Mas não era para ter figo, mas também não era para ter folhas. Não era para viver de aparências. E aqui mais adiante, né? É a parte que Jesus chega no templo, e Jesus fica indignado, e ele fala, também não permitia que ninguém transpassasse mercadoria pelo templo, e os admoestava exclamando, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformados em covis de ladrões. Jesus, ele fica irado ao chegar na casa do Senhor e ver o que eles estavam fazendo. Imagina quando Jesus retornar para buscar a sua igreja. Porque ele nos fez uma promessa, ele virá. E quando ele chegar aqui, e ver quantos pastores têm transformado a casa do Senhor desta maneira. Isso não é de hoje, mas é para nós nos despertarmos. Não é o dinheiro, não é a fama, não é os prazeres, mas é a palavra. É o que o Senhor tem nos ensinado, viver verdadeiramente a palavra do Senhor, e Ele cobrará de cada um. Então vamos nos despertar, porque esse era o ensinamento que Ele queria nos passar. Vamos nos despertar diante da palavra do Senhor, porque será cobrado. Ai daqueles que por eles vier o escândalo. O Senhor nos ensina que hoje nós possamos nos despertar diante dessa palavra e que haja mudança verdadeira. Não só viver de aparência, mas que haja mudança dentro. Porque o nosso testemunho gera vida. O nosso testemunho gera frutos. E é sobre isso. Não adianta nós falarmos o que nós não conhecemos. Temos que conhecer a palavra. Temos que viver a palavra. Temos que viver esse Jesus. E era sobre isso que ele queria ensinar para os discípulos. Então, que hoje nós possamos aprender verdadeiramente a viver o Senhor, de corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus. Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenha uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana abençoado por Deus em nome de Jesus. Com as bênçãos do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus.